Uma certa vez, Yeshua fez uma pergunta crucial para os seus discípulos. O que os homens dizem acerca de mim? Essa pergunta não foi um teste de popularidade, nem tampouco uma pesquisa de mercado. Nessa pergunta ele queria entender se as pessoas estavam entendendo a real missão dele. As pessoas sabiam a sua identidade. Em síntese, se as pessoas compreendiam o seu papel que ele veio desempenhar na Terra. E ele ouviu dos seus discípulos muitas explicações e muitas teorias acerca de quem ele era de fato. Uns diziam que ele era Elias, apontando até para uma ótica de reencarnação. Outros diziam que ele era Jeremias, um dos profetas. Até que Pedro, tomando a palavra, disse que ele era o Messias, apontando para a sua missão, e o Filho de Deus vivo, apontando para a sua natureza. De fato, essa pergunta sendo feita nos dias atuais, nós também teríamos muitas respostas divergentes acerca de quem é o Messias, acerca de qual é a sua natureza e acerca de qual é a sua real missão. Temos vivido um tempo onde a identidade de Yeshua tem sido totalmente desvirtuada, onde o Jesus do cristianismo foi desvirtuado pela síntese de muitas crenças pagãs, por 19 séculos de paganismo inserido dentro da cultura cristã, a tal ponto que não podemos falar o nome de Jesus supondo que as pessoas soubessem de quem estamos falando, supondo que esse nome tenha uma real significância em relação a quem de fato foi o ser histórico. Por essa razão, eu procuro chamá-lo de Yeshua até mesmo para a restauração começar do ponto a partir da sua identidade, pois não há como restaurar nada não partindo do pressuposto do fundamento correto. Eu não utilizo esse nome por uma questão judaica, mas pela questão de ser o nome de fato do Messias. E utilizando esse nome, eu faço a referência a quem ele é de fato, a quem ele foi de fato, e a quem ele continua sendo porque ele ainda vive. Por esta razão, eu tento trilhar um caminho de uma diferenciação entre Yeshua, o homem, aquele que esteve na Terra, e Jesus, a produção cultural e teológica do cristianismo. Sem essa distinção básica, não há nem como se falar em restauração. Se nós queremos voltar ao tempo da igreja primitiva, tudo passa por recomeçarmos a partir do fundamento de quem Yeshua é. Então, irmãos, nós estamos iniciando um processo de retomada ao Evangelho, não o Evangelho segundo os evangélicos, mas o Evangelho puro e simples daqueles homens pescadores, daquelas mulheres pecadoras, de um povo judeu na sua origem, mas que levou toda a cultura do reino às nações pagãs, de um Yeshua que novamente está perguntando para nós: o que os homens dizem acerca de mim? Será que o que você está dizendo acerca de Yeshua, essa produção, essa falácia do cristianismo, satisfaria o Mestre? Será que as implicações da sua teologia, da sua crença, do seu modo de pensar acerca do Jesus que desenharam para você, que lhe fizeram engolir como conteúdo, se você reproduzisse isto para ele, a sua resposta seria satisfatória concernente à sua missão e natureza? Será que o que nós temos em relação à igreja como instituição corresponde a de fato que é a missão da igreja? Nós estamos muito longe do propósito original da igreja. E nosso entendimento também está muito distoante, a ponto de ser dissonante da crença dos apóstolos. Muitos tentam fazer um retorno até os pais da Reforma Protestante. Mas também esse retorno, para mim, é um retorno vão, porque eles fizeram o que podiam com o que tinham, mas eles, na verdade, eram católicos, tão católicos quanto os anteriores a eles. Eles só tiraram os erros mais gritantes, aquilo que estava mais crítico. Eles viram as anomalias mais latentes. Mas, no final de tudo, voltar até a Reforma é voltar a um catolicismo que sofreu simplesmente um enxutamento. Não devemos também voltar aos pais da igreja, porque voltar aos pais da igreja é voltar à compreensão de homens do século 3 e 4, porque
Toda a documentação que nós temos também já é dessa época, a maior parte, século 3 e 4, com a grande influência gnóstica, com a grande influência grega. O retorno é o único ponto, como diz o apóstolo João. Não é um mandamento novo, é o que ouvimos desde o princípio, amar o próximo. O retorno é esse primeiro ponto. E a partir desse primeiro ponto, nós vivermos tanto a ortodoxia quanto a ortodoxia, ter a doutrina correta, mas também as práticas corretas. Nós temos que voltar ao ponto primordial de tudo, voltar ao fundamento, que é Yeshua, a pedra que foi rejeitada e a pedra que continua sendo rejeitada hoje. E a partir dele, com a graça de Deus, construirmos a sua igreja. Fica aí a mensagem, que Deus abençoe. Acesse o nosso canal, nos ajude. Ajude quem está começando, porque quem já começou não precisa de tanta ajuda. Um abraço, galera!